E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Pessoal, o objetivo da aula de hoje é falar um pouquinho das relações métricas no triângulo retângulo. E para isso, a gente considera aqui um triângulo retângulo com catetos B e C e hipotenusa A, certo? A gente traça aqui o Hzinho e, além disso, as projeções dos catetos. A projeção do cateto C vai ser o M e a projeção do cateto B vai ser o N, tá? E aí, para dar uma diferenciada, a gente vai dar essas cores aqui, ó. Chamar esse menorzinho aqui de amarelo, tá? E esse mediano aqui de verde. E esse maiorzão aqui eu vou dar uma cor azul, só para dar uma diferenciada neles três. Perceba que os três triângulos são semelhantes, tá? E a partir dessa semelhança de triângulos, a gente consegue estabelecer algumas relações métricas dentro desse triângulo retângulo. Ó, se eu analisar as proporções, então a gente vai ter aqui, ó, triângulo ABC que é congruente ao triângulo HBA, certo? E a gente pode estabelecer essas proporções aqui. A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M. Meu povo, se eu pego essas razões 2 a 2, os pares, eu consigo chegar nessas relações aqui, ó. A vezes H igual a BC, C ao quadrado igual a vezes M, C vezes H igual a B vezes M, tá? Eu consigo chegar nessas relações aí. Beleza. Se eu estabelecer as relações entre esses dois triângulos, o que acontece? Eles são semelhantes, tá? Então eu consigo estabelecer também proporções entre essas medidas. Hipotenusa de um está para a hipotenusa de outro. Cateto maior está para o cateto maior do outro, assim como o cateto menor de um está para o cateto menor do outro. Então, se eu pego 2 a 2 aqui, eu chego nessas relações métricas aqui, ó. Só que perceba que dentro dessas relações métricas eu tenho uma que é repetida, que é essa daqui. Nós acabamos de ver. As novas são b ao quadrado igual a vezes n, ou seja, a hipotenusa vezes a projeção, e b vezes h, ou seja, cateto vezes a altura, é igual ao o outro cateto vezes a projeção do primeiro, certo? Aqui, estabelecendo a relação entre o médio, o triângulo médio e o menorzinho, a gente consegue afirmar aqui que eles são semelhantes, certo? E então, nessa brincadeira, a gente consegue estabelecer proporções entre essas situações. Então, se eu pegar cada proporção dessa aqui, 2 a 2, eu consigo chegar aqui, ó. Mas dentro dessas, duas são repetidas. A nova que a gente vai encontrar aqui é justamente a altura ao quadrado, é justamente igual à multiplicação das duas, da medida das duas projeções. Beleza? Então, até o momento, nós temos essas 6 relações métricas nessa situação. Tá? O que acontece? Uma sétima que a gente pode considerar é a seguinte. B ao quadrado igual a vezes n e C ao quadrado é a vezes m. Então, o que acontece? Se eu, porventura, somar b ao quadrado mais c ao quadrado, eu também vou estar somando a vezes n e a vezes m, tá? Então, o que acontece? Se eu coloco o valor de a em evidência, eu chego aqui em a vezes m mais n. Só que m mais n, pessoal, é justamente a medida das duas projeções, que é o valor de a. Então, m mais n pode ser substituído por a, que multiplicado por a vai dar a ao quadrado. Então, aí eu chego nessa situação, mostrando aqui o teorema de Pitágoras. É a nossa sétima relação métrica que a gente vai ver por hoje, tá? Só que uma dica que eu dou a todos, não se apeguem à letra, se apegue à ideia que aquela relação métrica está trabalhando. Por quê? Se a gente se apegar à letra, a gente pode se confundir em muitas situações. Por exemplo, aqui o triângulo é dado nessa ordem aqui de configuração. Perceba que eu troquei tudo lá daquele primeiro triângulo que nós vimos. A hipotenusa que eu estou chamando de B, a projeção eu estou chamando de Czinho, a projeção do outro cateto eu estou chamando de Hzinho e assim por diante. Se a gente for estabelecer a ideia, fica muito mais fácil
perigo de errar é menor, tá? Então, qual é a ideia? A primeira ideia que a gente vai ver. Primeiro, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção correspondente. Antes de eu continuar, dê pause no vídeo e tenta fazer sozinho. São duas. Dê pause no vídeo e tenta fazer só. Descobre aí. E aí, conseguiu? Vamos lá. O cateto ao quadrado, nós temos aqui o m, tá? Vai ser igual a hipotenusa multiplicado pela projeção correspondente. A projeção de m vai ser o czinho. A projeção de a vai ser o hzinho. Então, se eu pego a ao quadrado, que é o cateto que eu escolhi trabalhar primeiro, vai ser igual a hipotenusa, que é b, vezes h. O outro que a gente pode estabelecer é m ao quadrado, que é o cateto, igual a hipotenusa, que é b, vezes a projeção desse cateto, que é czinho. Tá? Beleza? Vamos lá. A outra, produto do cateto 1 pela altura. Isso eu vou igualar ao produto do cateto 2 pela projeção do cateto 1. Considere esse triângulo aí e tenta estabelecer essa situação. Vamos lá. Primeiro, o cateto 1 que eu estou considerando é o M. A altura Nzinho, coloquei aqui. Vai ser igual a o produto do cateto 2, que é o valor de A, pela projeção do cateto 1, que é Czinho. E eu estabeleço aqui. Perceba que eu comecei do cateto 1, tá? E se eu começasse, por exemplo, de A, eu teria o produto do cateto 1, que é o Azinho, vezes a altura, que é N. Isso é igual a produto do cateto 2, que é M, vezes a projeção do cateto 1, que é o H. Então perceba que quando a gente se apega à ideia, fica muito mais fácil do que ficar decorando as letras, tá? Vamos lá para a outra. Produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Considere aqui e tente montar aí a relação métrica, seguindo a ideia. E aí, conseguiu? Vamos lá. Primeiro, produto da hipotenusa, que é B, pela altura, que é N, é igual o produto dos catetos, A vezes M. Beleza? Beleza? Então, aqui nós temos essa relação métrica a partir dessa ideia aqui. Uma outra. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos. Nesse triângulo, a altura é N. As projeções são H e C. Então, N ao quadrado vai ser C vezes H, certo? Porque o N ao quadrado é a altura, C e H são as projeções. Beleza? Por fim, mais ou menos importante, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui a gente vai considerar a hipotenusa B ao quadrado e os catetos A e M, ou seja, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza, meu povo? Tranquilo? Vamos continuar aqui para um exemplo. Ó. Considerando o retângulo MNPQ, tem-se que MN é 8 e NP 6. Calcular a medida de uma diagonal. Tenta desenvolver essa daí primeiro e a gente dá continuidade daqui a pouco. E aí, conseguiram? Vamos lá. A diagonal, a gente pode pegar aqui e chamar essa medida de x. Perceba que aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá? A hipotenusa seria x e os catetos 6 e 8. Então, estabelecendo a relação de Pitágoras, desenvolvendo aí, ó, 6 ao quadrado de 36, 8 ao quadrado de 64. Então, a gente consegue chegar que o valor de x é 10 centímetros. Beleza? Vamos lá para mais um exemplo. 10 aqui, ó. A distância do ponto N à diagonal PM. Então, eu quero essa aqui, ó. Perceba que dentro desse triângulo, aqui, ó, do triângulo PNM, essa distância equivale à altura, y. Então, perceba, eu tenho o valor de 10, o valor 10 aqui, y seria a altura, é a medida dos dois catetos. O que eu posso fazer? Justamente, hipotenusa vezes a altura, igual ao produto dos catetos, certo? Então, 10 vezes y, igual a 8 vezes 6. Desenvolvendo isso, a gente consegue chegar
em y igual a 4,8 centímetros. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então vamos lá. A medida da projeção ortogonal do lado MN sobre a diagonal PM. Eu quero saber qual é a projeção de MN sobre essa diagonal PM aqui, ó. Certo? Então vamos lá. A ideia que a gente pode utilizar é justamente o cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção daquele cateto que a gente está analisando. Então, se eu pego aqui o cateto 8, então 8 ao quadrado vai ser igual a hipotenusa, que é 10, vezes n, que é essa projeção aqui, ó. Então, desenvolvendo, 64 dividido por 10, está multiplicando, aplica a operação inversa, divide aqui. Então, o valor de n vai ser justamente 6,4. Beleza? Tranquilo? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tá? Então é isso aí, até a próxima. Valeu!